Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. No vídeo de hoje a gente vai analisar essa participação do Pedro Loss lá no Inteligência Limitada, onde eles vão conversar sobre o paradoxo do navio de Teseu e todos os problemas em relação à individuação atinentes a esse assunto. Então, o que é o indivíduo, o que configura algo como individual, como único e assim por diante. Trouxe também muitas questões meriológicas que são importantes e necessárias para essa discussão. E, por fim, o problema da consciência, o que é a consciência, o que é senciência, metaconsciência, se animais têm consciência ou metaconsciência, assim por diante. Toda essa discussão você vai acompanhar assistindo o vídeo até o final, que está bastante interessante. Curte aqui e se inscreve se não for inscrito. Então, quando eu estava escrevendo esse roteiro do navio de Teseu, eu me deparei com alguns artigos muito bons sobre problemas de identidade. Ah, é? E isso é uma pergunta muito difícil, peculiarmente difícil de responder, porque a gente não tem uma boa definição de o que faz o Vilela e o que faz o Pedro Loss. Porque vamos supor que a gente parta do princípio que são as minhas memórias. Exato. Isso que faz eu ser eu. Tá, daí saindo daqui eu vou subir a escada para sair do estúdio e vamos supor que eu caia e bata a cabeça. Aí eu pego todas, se eu pudesse pegar todas as suas memórias e transferisse para uma máquina. Ou para um outro corpo. Mas vamos supor que eu bata a cabeça e perca as minhas memórias anteriores. Ah, tá. Eu não sou mais o Pedro? Não, exatamente, você continua... Ou sou? Continua sendo. Tipo assim, as duas respostas são válidas para alguns princípios. Sabe? Não, tipo, você continua sendo. Mas pode responder que não, porque se tu assumiu que só minhas memórias que fazem quem eu sou Ah, tá, baseado então, nas memórias, aí você já não é. Ou então, vamos supor que o que faz a minha identidade é o meu conjunto Tem gente de que pega atos... um pedaço do cérebro e vira outra coisa, deixa de gostar de umas coisas, gosta Sim, de outras, não tem? Essa pessoa é a mesma? Então, aqui toda essa discussão do problema da individuação, né, que é um grande problema na filosofia, já foi muito discutido, né, na Idade Média. Inclusive, o grande problema é que muitos desses que engajam nessas discussões não conhecem as discussões medievais a esse respeito. Tá? Mas o grande problema aqui é que parece que qualquer resposta que você procure dar a essa pergunta, o que constitui o indivíduo, né, a individualidade de algo, você vai gerar conclusões contraintuitivas, né? Ou pelo menos a imensa maioria das respostas vai gerar conclusões contraintuitivas, né? Como ele deu exemplo ali, se você disser que a memória, caso o sujeito perca a memória, ele deixa de ser ele mesmo, ele perde esse senso de continuidade e deixa de ser ele mesmo. Só que, para os outros que estão de fora, eles continuam percebendo e vivendo esse indivíduo como sendo o mesmo. Então parece que essa resposta não é satisfatória, né? Ou é um pouco contraintuitiva. E a ideia é essa, que a maioria das respostas que você vai dar, você vai trazer problemas diferentes. Basicamente, o problema é o seguinte, né? Você tem dois tipos de entes, de coisas no universo, que são as coisas gerais e as coisas individuais. Este copo especificamente, ele é um copo individual, né? Mas existe uma empresa que fabrica copos da mesma marca, da mesma cor, enfim, da mesma aparência. Então existe algo de genérico neste copo. Só que este copo ele não é o mesmo que um outro copo da mesma marca e de mesma cor. São copos diferentes, embora sejam muito semelhantes. Então o que caracteriza este copo como algo individual e não algo diferente, né? E algo diferente dos outros copos, certo? Mesma coisa com relação à espécie humana, por exemplo. Então, se você pega o humano, a espécie humana, na visão aristotélica, você tem uma espécie de essência que reúne todos os indivíduos dentro de uma mesma espécie humana. Essa essência é algo genérico, é algo de geral que todos os seres humanos individuais vão possuir. E assim fica fácil determinar o que é um ser humano. Por exemplo, Aristóteles vai dizer que é um animal racional, certo? Agora, como que a gente pode definir o que é um indivíduo? Não o que é o humano, mas o que é o Pedro, especificamente. E aí parece que quase qualquer resposta que você trazer, você vai gerar novas discussões, novos problemas. Se responder que é memória, traz um problema. Se dizer que é a personalidade, por exemplo, traz outros problemas. Então, todas as posições parecem trazer problemas. Isso
se complica ainda mais quando a gente começa a tratar de outros tipos de objetos, né? Tratando de de entes animados, vivos e conscientes como nós, animais racionais, ou como animais brutos, né? O cavalo, o cachorro, enfim. Você tem um nível de dificuldade. Se você transporta isso para as plantas, você tem mais dificuldade. Porque a planta não tem memória, você não pode dizer que é a memória. Não tem consciência, não teria uma mente ou uma alma. Né? Não no sentido, no mesmo tipo de alma ou mente que teria um animal e um ser humano. E se a gente transporta então para objetos inanimados, como uma pedra, por exemplo, um lápis, né? Tem mais dificuldade. E se a gente transporta para objetos inanimados não naturais, ou seja, artificiais? Uma pedra é uma coisa natural. Mas e um navio de Teseu, por exemplo, que é um objeto artificial? Né? Objetos artificiais parece que têm uma limitação mais arbitrária para constituir o mesmo objeto ou não, certo? Porque uma mesma árvore que nasceu, por exemplo, ou uma mesma pedra, parece que é uma coisa um pouco mais intuitiva até onde ela é ela mesma. Mas quando a gente fala de um navio que foi criado por alguém, ou quando a gente fala de qualquer objeto que foi talhado por alguém, onde está a fronteira nítida a partir do qual, a partir da qual, se for transgredida, essa coisa deixará de ser ela mesma. Então parece que o navio de Teseu ele levanta uma problemática ainda pior. Um pouco mais pra frente nesse vídeo eles vão falar mais sobre o navio de Teseu e eu volto a comentar um pouco sobre isso. O conjunto de átomos é o que forma a gente. Certo. Aí eu vou lá e um acidente de trabalho eu perco minha mão. Eu não sou mais a mesma pessoa? Claro que eu sou. Pelo menos, tipo, parece que a gente tem uma noção meio inata de o que é a experiência de ser. Tipo, o que sou eu? Parece que todo mundo concorda numa coisa que ninguém chegou e sentou para falar, concordando. Ninguém ainda conseguiu delimitar perfeitamente numa caixinha o que é, tipo... Perfeito isso que o Vidala disse, né? É como se existisse uma intuição básica de quando é o mesmo indivíduo e quando não é, mas existe uma grande dificuldade de explicitar, né, essa essência, digamos, né? Essa essência da individualidade, o que constitui a individualidade de um objeto. Né? Esse tipo de problema é uma coisa que acontece bastante. Né? Você consegue avaliar a intuitividade ou não de certas respostas, de certas pretensas soluções, e só pela resposta ser intuitiva ou não você consegue ter uma noção de se ela é verdadeira ou falsa. Só que ao mesmo tempo você não consegue, embora tenha essa noção intuitiva do que é o indivíduo, você não consegue encontrar uma resposta clara, né? Verbalizar uma definição clara do que seria esse indivíduo, o que constitui esse indivíduo. Então essa é a grande dificuldade. O ser. E eu acho que esse é o problema. Porque daí quando a gente vai falar de upload de consciência, primeiro que a gente não sabe o que é consciência ainda. Então, tá, vamos imaginar que a gente sabe, descobrimos isso, tudo bem. Se eu fizer um upload da minha consciência para uma máquina, ou alguma coisa do tipo, vai ser eu ainda na máquina? Ou vai ser só minha consciência? Será que isso vai funcionar? Como que é a logística disso, sabe? Agora, mudando um pouco de assunto, ele falou aqui da consciência e disse que não se sabe muito bem o que é consciência, né? Aqui, quando ele fala isso, eu acho que ele se refere à causa material, né? Na teoria das 4 causas de Aristóteles, existem causa eficiente, material, formal e final. E quando ele fala que não sabe o que é a consciência, eu acho que ele quer dizer, em termos de causa material, não se sabe materialmente o que é a consciência. Ou seja, se ela é o cérebro, onde está ela no cérebro, onde ela se localiza no cérebro. Parece que tudo isso não é muito claro, certo? Agora, em relação ao que é a consciência propriamente, existem diversas respostas assim, e se caminha mais ou menos, se não a um consenso, a pelo menos uma direção assim, sobre o que é a consciência, variando mais a abrangência da definição. Né? Então, em geral, em termos genéricos, a gente pode dizer que qualquer espécie de experiência subjetiva acompanha um estado consciente. Então, se você sente dor, por exemplo, você tem consciência da dor. Se você não tivesse consciência da dor, você não estaria sentindo dor. Mas, por definição, a dor é algo que você sente. Então, necessariamente, há consciência quando se há dor. Por exemplo, se eu chegar e te beliscar e você não sentir dor, significa que não houve dor. Não é que houve dor e você não está consciente dela, mas que simplesmente não houve dor, porque sem consciência não há dor, certo? Isso se aplica a qualquer outro estado subjetivo. Né? Então, o pensamento, a reflexão,
né, e qualquer espécie de sensação corpórea também, ocorre é que há uma gradação entre graus de consciência, geralmente se defende. Então você pode estar mais ou menos consciente de certas afecções do seu corpo, né? Então eu posso ter uma coceira muito sutil que a algum nível de consciência eu percebo isso, mas é muito baixo. É uma espécie de subconsciente. De forma que a minha consciência está mais voltada para alguma outra atividade, uma reflexão, alguma coisa nesse sentido, né? Então, mais ou menos é isso que se entende na filosofia por consciência. Agora, também você pode tomar uma definição mais restrita e dizer que isso é consciência, aquilo para o qual você está direcionando a sua atenção ao grau máximo, né? Ou em uma quantidade maior. Então, se eu estou mais focado em uma coisa do que em outra, isto que é minha consciência, é essa atenção, é esse foco de iluminação. Tá? Então, essas duas coisas, essas duas definições que eu dei, elas são, na verdade, uma mesma coisa, só variando em graus de abrangência, né? Mais ou menos consciência, no final das contas. Porque tem DNA, tem cérebro, tem sangue. Será que tudo é... A consciência é a soma de tudo? Não dá pra saber. Vamos supor que aí vamos supor que eu assumo uma postura meio fisicalista. Que é? Que é basicamente o que gera a minha consciência é a posição dos átomos específicos no meu cérebro e como eles estão organizados. Se existe consciência, ela está dentro da organização da estrutura do meu cérebro. É ali que forma a consciência. Ou seja, que mente, consciência, alma, todas essas coisas são iguais ao cérebro, né? Ou estão contidas dentro do cérebro. Basicamente essa posição fisicalista, que, assim, da forma como o Pedro fala na entrevista, parece que ele pressupõe essa posição, né? Ele parece ser, sim, um fisicalista. Bom, se eu assumo essa postura, então vamos supor que um dia eu tivesse tecnologia suficiente para escanear o teu corpo precisamente no nível atômico, e eu fizesse uma réplica exata do teu corpo, com todos os átomos organizados certinho. O Grande Truque lá, você assistiu o filme? É muito bom esse filme. Tá. Instantaneamente, desaparece ele tu aqui teria consciência? E faz uma cópia dele aqui, né? No Star Trek também tem uma versão disso. É. Tem um episódio em que eles fazem um teletransporte, que é uma máquina de teletransporte, basicamente uma máquina de suicídio, né? Exato, cara. Já parou? Não, quando eu pensei isso, claro que quando eu assistia quando era moleque, eu nunca pensei nisso, mas falei, tá sempre destruindo o cara e construindo em outro lugar. Tu entraria numa máquina sabendo que vai morrer? Nunca. Exato. Nunca. E eu acho que todo mundo olha os filmes que tem máquinas de teletransporte e a pessoa fica tipo... Pô, eu queria. Já pensou que legal transportar pra Andrômeda agora? Então, essa é a máquina que você falou. Então, imagina que não tem um teletransporte. Isso. Que lê, escaneia e ele é capaz de replicar isso. Na tese, um teletransporte funcionaria assim. Ele seria basicamente um copiar e colar na vida real. Uma máquina que escaneia tudo e faz... Só que para isso funcionar, a postura fisicalista tem que ser meio que a certa. Então, a consciência ela é gerada no meu cérebro pela organização dos meus átomos e neurônios e como tudo está organizado ali. Então, se eu fizer uma cópia exata, puf, eu sei. Isso se aplica tanto essa questão do teletransporte quanto a questão da transferência de uma consciência de um corpo para outro corpo, né? Então, para você poder aceitar essa possibilidade, você precisa, ao que tudo indica, né, assumir uma posição fisicalista, porque você precisa assumir que tudo isso, toda a sua consciência, toda a sua alma, está contida no seu corpo e basta então você transferir, né, se identificar onde especificamente está localizado isso tudo no seu corpo e você fazer um transplante dessa parte específica para outro corpo, né? Ou no caso do teletransporte, você transportar toda essa matéria para o outro lado. Agora, se você tiver uma posição como um dualismo cartesiano, um dualismo de propriedades, um dualismo ilemórfico, onde você assume que existe algo chamado um universo espiritual, ou seja, algo imaterial, então parece já não fazer sentido, porque você não conseguiria, por meio da manipulação das partes físicas de um ser humano, transferir algo que é imaterial para outro lugar ou para outro corpo. A gente não consegue tocar nessas coisas, a gente não consegue transportar essas coisas. Então parece que nessa posição já não seria possível, né? Ou pelo menos num dualismo ilemórfico e cartesiano. Talvez num dualismo de propriedades isso seria possível, porque você está basicamente dizendo que você tem algo material que tem propriedades imateriais. Não é como se fosse um dualismo substancial do Descartes, onde você tem duas substâncias diferentes, né? E você não consegue transportar as duas substâncias, só a material. No caso do dualismo de propriedades, não. Você tem a substância material
E se você transporta material para outro lugar, como a imaterial já está conectada com essa parte material, então você leva, por conseguinte, o aspecto imaterial junto. Saio no resultado da máquina de teletransporte. Só que a gente não tem muitos motivos fortes hoje para acreditar que é isso mesmo. O campo de pesquisa de consciência é um campo, tipo assim, em constante expansão e constante pesquisa. É fascinante, para ser sincero. E quanto mais a gente lê sobre, mais dúvidas restam. Eu acho que esse é um bom indicativo de que essa é uma boa área para ser lida. E aí vem aquela discussão do navio de Teseu, né? Tipo, você que foi destruído e agora tem outra cópia de você. Aquele é você? Ou era aquele que foi destruído? Só dá esse contexto do navio essa vez. O navio, a história, mitologia, é basicamente Teseu tinha um barco, era de madeira. E ele deixava parado num cais. E de vez em quando dava uma tempestade e quebrava uma madeira. Ele pegava, tirava a madeira quebrada, botava uma nova. E ele guardava a madeira antiga, ele não jogou fora ela. Aí veio outra tempestade, quebrou 2 tábuas. Ele vai lá, troca as 2, guarda elas e coloca outras 2 novas no lugar. E ele vai fazendo isso sucessivamente até que efetivamente o barco dele é novo. Tudo tábua nova. Só que ele guardou todas as antigas. E ele organiza elas exatamente no padrão que o barco antigo era. Então, qual dos 2 barcos é o navio original do Teseu? Exato. E se algum dos 2 barcos é o navio de Teseu? Então, para responder... 2 são ou nenhum é? Para responder essa pergunta, depende do que tu considera identidade. Depende do que tu não considera... Não tem uma resposta certa, então, para isso? No caso do navio? Até onde eu saiba, não. Então... Isso é tipo... Esse é o tipo de coisa que você não vai buscar uma resposta científica, né? Isso aqui é uma resposta filosófica e, mais especificamente, meriológica, né? A meriologia é uma parte da filosofia ou da lógica, né? Depende, tem posições diferentes em relação a isso, que estuda a relação entre o todo e as partes, né? Então, discussões como, o todo é a soma das partes ou o todo não é a soma das partes. É isso que a meriologia vai estudar. O que constitui o todo? Quais são os tipos de todo? Então, você vai dizer, tem o todo universal, né, os 3 todos do Santo Tomás de Aquino, o todo universal, o todo potencial e o todo integral. Então, dependendo da forma como você entende o navio de Teseu enquanto todo, você consegue determinar melhor, né, encontrar uma solução para essa questão. E aí entra também a questão da individualidade, naturalmente, porque é justamente nisso que existe. Então, se o todo nada mais é do que a soma das partes, então o navio de Teseu nada mais é do que, né, a sua individualidade nada mais é do que a soma das suas partes. E assim, se você alterar uma parte, você já altera o navio e deixa de ser o mesmo navio, né? Parece que essa é mais ou menos a posição do Heráclito, quando ele diz que o homem, quando nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque a segunda vez não é o mesmo homem nem o mesmo rio, né? Então o homem já mudou de alguma forma, em algum nível, e o rio também. As águas correram e tudo mais. Tá? Então, numa posição como essa, se você alterar uma peça do navio, já não é o mesmo navio. O que é uma posição, é claro, bastante contraintuitiva, justamente por conta daquele senso de continuidade que nós temos, né, em relação a nós. Então, nós sentimos que nós somos a mesma pessoa, nós sentimos que os outros são as mesmas pessoas, os objetos são os mesmos objetos, assim por diante. Então, no mínimo, é uma posição contraintuitiva. Você tem posições como as que vão tentar dizer que quando você alterar a maioria das partes desse navio, então ele vai deixar de ser ele mesmo e vai passar a ser outro. Então, você pode alterar até 50%. Alterou 51%, passou a ser outro navio, né? Porque ele tem menos tábuas do navio original do que antes. O problema é que essa posição parece um pouco arbitrária, né? Por que essa relação é quantitativa, né? É percentual, certo? Então também há dificuldades nessa posição. E se você aplicar isso ao ser humano, nós sabemos que o homem de hoje, basicamente, que está aqui, o Vitor, ele não é mais o mesmo de 10 anos atrás, porque todas as suas células, ou quase todas as suas células, já foram trocadas. Então, em posições como essa, eu já não sou o mesmo Vitor de alguma forma, né? Ou você tem posições, por exemplo, como as que vão dizer que você pode trocar até 99%, né, das peças, ou todas as peças deixando apenas uma, enquanto você não trocar essa última peça, vai ser o mesmo navio. Ou posições como as que você pode trocar todas as peças que permanecem sendo o mesmo navio, porque a forma é a mesma, né? A alma, entre muitas aspas, é o do mesmo navio. Nesse caso, a forma acidental, certo? É do mesmo navio ainda. Só que mesmo em posições como essa,
Ainda assim você tem muitas discussões, porque você pode discutir até onde a forma acidental de um navio permanece sendo a mesma forma acidental de um navio. Então, até onde eu posso alterar um navio de Teseu, né? Vamos supor, se você entende a forma como a disposição das partes. Então, se eu trocar o mastro de lugar do navio, ele já deixa de ser o mesmo navio, passa a ser outro. Né? Ou então não, tem que mudar mais, mas até onde eu posso mudar. Ou seja, então é uma discussão bastante profunda, que envolve bastantes pressupostos metafísicos, e portanto eu vou deixar para se aprofundar e trazer uma análise de repente, numa próxima oportunidade, num vídeo exclusivamente sobre isso. Hoje eu aproveitei mais a participação do Pedro para a gente fazer um esboço sobre essa discussão toda. Assim, é como se existissem várias respostas, e dependendo da resposta que tu escolhe para esse problema, tu vai estar assumindo uma postura de o que é identidade nesse caso, sabe? Nesse... Porque à primeira vista, você vai falando, quando troca uma madeira ou outra, ainda não é um navio de Teseu. Agora trocou tudo e é uma réplica perfeita, ainda é. E aquele que você... Aquelas peças, quando são poucas peças, fala ainda não é. Mas quando constrói com todas as peças, aí você é inclinado a falar, não, esse é o navio de Teseu. Mas também a resposta não pode estar certa ou errada. Eu acho que os 2 navios são navios de Teseu. É? É, e agora ele pode vender um como seminovo. Pronto. Entendi. Faz sentido. Mestres do capitalismo. Exatamente. Mas essas questões... Bom, é claro que essa resposta foi uma brincadeira, mas assim, ela também geraria problemas, porque você estaria assumindo basicamente que é possível que você clone um indivíduo, não no sentido apenas de formar um outro indivíduo que seja, na aparência, idêntico a outro indivíduo, mas mais do que isso, que os dois, tanto o original quanto o clone, são a mesma coisa. Você clonar um ser humano, então, os dois seres humanos ali são o mesmo ser humano, são o mesmo indivíduo. Isso quebra princípios como o princípio da identidade, o princípio dos indiscerníveis do Leibniz, e assim por diante. Então também parece ser uma resposta, uma solução bastante problemática. Me deixam muito maluco, assim, porque são essas coisas que me movem mesmo. E daí que vem um questionamento muito maior, que é entre a fé, entre a existência, entre o que eram as coisas antes, né? Porque um animal, um cachorro, ele tem consciência, até onde que vai a consciência dele, né? Se eu não me engano, a diferença principal entre a maior parte dos outros animais e seres humanos é a questão da senciência. Se eu não me engano. É. E, por favor, tomem isso não como verdade absoluta, porque eu posso estar bem enganado aqui. Mas é basicamente a capacidade de estar consciente acerca da própria consciência. Entendi. Isso é o que torna a gente único Diferente. nesse sentido. Essa senciência seria basicamente a tal da metaconsciência. Então você ter consciência da sua própria consciência. Essa questão da metaconsciência, ela traz diversos problemas lógicos e filosóficos também, por uma questão muito simples. Eu vou pedir para o editor colocar aí na tela uma ilustração que basicamente é o seguinte: você tem uma sala que tem um olho ali em cima dessa sala, e basicamente a metaconsciência nada mais é do que você estar olhando de fora, por meio do seu olho, o seu próprio olho olhando a sala. Basicamente é isso. Então vamos voltar lá para o caso da consciência. Nós dissemos, por exemplo, que a sensação de dor, ela acompanha um estado consciente. A metaconsciência nada mais seria do que uma consciência que está observando o estado consciente e observando a dor ao mesmo tempo. Então você tem uma consciência que se desdobra em si mesma e observa a si própria. Mas qual que é o problema? Ora, como que um olho pode observar a si próprio? Né? Basicamente essa é a problemática. Então se você pega essa ilustração do olho, como que o seu olho poderia estar vendo o seu próprio olho no ato de enxergar? E aí vai ter os inteligentes que vão dizer, não, mas você pode se olhar no espelho, então você consegue ver o seu olho enquanto observa por meio do seu olho. Mas não, o que você vê no espelho não é o seu olho, você vê uma representação, uma imagem do seu olho, que é diferente do seu olho. Tanto é diferente que se você quebrar ali o olho que está no seu espelho, você não vai sentir dor no seu olho, porque você vai quebrar apenas a imagem do seu olho e não o seu olho propriamente. Então essa questão da metaconsciência também traz os seus problemas, porque parece, num primeiro momento, ser algo autocontraditório, uma consciência que observa a si própria, certo? Então você precisaria ter duas consciências, talvez, uma consciência superior e uma inferior, e você não teria uma consciência que visualiza a própria consciência superior, por exemplo. E então você vai ter autores que vão negar a própria existência de uma metaconsciência, de uma própria senciência, como disse o Pedro, né? Então basicamente vão dizer que isso não existe.
Outras posições possíveis também são você dizer, por exemplo, que você pode ter consciência de um estado consciente passado. Nesse caso, você não estaria observando exatamente o seu olho enquanto o seu olho observa outra coisa, mas você estaria observando o seu olho no passado. Mesma coisa com relação à consciência. Então você não está, no momento mesmo que você sente uma dor, observando o seu estado consciente sentindo a dor. Mas depois que a dor passa, você olha para trás e você lembra, você se recorda do momento em que você estava consciente daquela dor. E aí a metaconsciência, ela na verdade não é uma metaconsciência, ela é meramente uma consciência. Ela é só uma consciência presente de um estado passado dessa mesma consciência. E assim você, com essa deslocação temporal, você parece resolver esses conflitos, né? Mas, no entanto, você vai ter pessoas que vão dizer que não, existe uma metaconsciência atual mesmo. Uma metaconsciência que observa a própria consciência enquanto ela se desenrola, tá? Então, é também uma discussão bastante problemática, bastante difícil. Saca, eu lembro de ter lido um artigo essa semana, inclusive, falando sobre a possibilidade de polvos também serem sencientes. Aqui. Polvos são basicamente alguns dos animais mais inteligentes que a gente conhece. Tá brincando. Sabe aquele negócio assim que todo filme de alienígena, geralmente os alienígenas têm forma de polvo? É. Tem uma razão por isso. É por isso que o Lovecraft, a chegada, né? Eu não sei se era por isso, mas... Mas a chegada é aquele... A chegada são os polvos, né? octópodes, são. E o que eles têm de... Qual que é o lance deles? Eles são extremamente inteligentes. Assim, se tu coloca, por exemplo, polvos dentro de jarras, eles conseguem abrir a jarra por dentro. Se tu coloca polvos para resolver labirintos, eles conseguem. Nossa. Polvos têm um monte de características. Isso não tem necessariamente a ver com senciência, né? Metaconsciência, né? Isso é só uma inteligência mais aguçada, né? Mas enfim, se eles tiverem senciência, não é exatamente isso que constitui a sua senciência, né? E isso é muito curioso porque, assim, é praticamente impossível, se não impossível de fato, você provar que algo tem senciência. Na verdade, filosoficamente falando, é impossível você provar que algo tem consciência. Quem dirá uma metaconsciência. Porque a consciência, tudo indica que ela tem um caráter privado. Diferentemente dos objetos do mundo físico, em terceira pessoa, que tem um caráter público, né? Então você consegue, por exemplo, se abrir o meu cérebro, você consegue, caso eu sinta dor, ver as manifestações hormonais, enfim, toda a manifestação neuroquímica que acontece no meu cérebro de alguém que está sentindo dor. Mas você não consegue observar a minha dor, você não consegue observar esse meu estado consciente percebendo e sentindo essa dor. Então a dor, ela é algo privado. E o estado consciente em si também é algo privado, você não consegue ver a consciência de outra pessoa. Você só intui ou infere ou vive a dor das outras pessoas de forma indireta, de certa maneira, porque você não tem acesso direto ao próprio estado consciente daquela pessoa. Aí que entra noções como a noção de zumbi filosófico, por exemplo, que você tenta imaginar, por exemplo, uma pessoa que ela tem todos os comportamentos de um ser humano, basicamente, e ela sente dor, ela tem emoções, tal, ela parece sentir dor, parece sentir emoções, mas no fundo ela não sente nada disso, ela só finge por fora que sente essas coisas, mas não sente de fato. O grande problema é, não tem como você, tudo indica, chegar a uma verdade a respeito disso. Não tem como você observar se essa pessoa de fato sente essa dor, se ela de fato estava sentindo aquelas emoções. A única coisa que você tem acesso é o aspecto exterior, ou seja, se o cérebro dela parecia o cérebro de alguém que sentia dor, ou parecia o cérebro de alguém que estava sentindo alguma emoção. Mas você não tem certeza se ela de fato sentia aquilo, certo? Então eu não vejo exatamente de que forma você poderia afirmar que um polvo tem senciência, tem metaconsciência, se já é tão difícil provar que ele tem consciência, a não ser que você consiga resolver esse problema da filosofia da mente, que é basicamente provar que com o avanço da tecnologia, se você observar o cérebro de alguém, você vai conseguir ver efetivamente a dor que ele está sentindo. Coisa que ainda não foi provada, coisa que ainda não foi conquistada, não foi conseguida. E, portanto, você dizer assim categoricamente que polvos têm senciência ou metaconsciência também é uma coisa um pouco suspeita, um pouco difícil e improvável de ser provada, tá? O que não impede que eles sejam seres altamente inteligentes. Características que tu olharia e falaria, tipo, não é possível que um polvo fez isso.
Só que um dos problemas, até onde eu tinha lido, um dos problemas de polvos é que eles vivem pouco. Então, eles não têm, digamos, tempo suficiente para fazer a informação ser geracional, sabe? Para fazer ela passar gerações e... Então, meio que eles têm que... Cada polvo novo tem que descobrir o universo inteiro por si próprio. Então, imagina se cada humano tivesse que descobrir a física quântica em um tempo de vida, sabe? Nunca ia acontecer. A gente provavelmente ia estar agitando gravetos e... Perfeito. A questão da transmissão cultural, né, de ideias e tal, que parece que nenhum animal no seu ser humano tem isso, né? Transmitir uma cultura, né? Se pegar abelhas de 1000 anos atrás, elas são iguais às abelhas de hoje. Pelo menos um nível menor de tempo, assim, você não vê grandes avanços nesse sentido, da transmissão de cultura. Enfim, e aproveitando aqui que a gente está nesse corte, também quero falar sobre o que ele fala em outro corte a respeito da inteligência artificial, né? Se é possível uma inteligência artificial um dia ter consciência. Isso entra na mesma questão da discussão de se a consciência é algo material ou imaterial, né? E fato é que a gente, digamos, por acesso direto, a gente nunca vai conseguir saber, a não ser que seja algo material, se uma inteligência artificial atingiu o nível de consciência ou não. A princípio parece uma coisa inacessível, né? Privada, efetivamente. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito. Vai na descrição também, confere as nossas playlists com os nossos diversos conteúdos que a gente faz aqui nesse canal. E também confere os vídeos que vão estar aqui no card para você assistir vídeos semelhantes ao que você assistiu hoje. Muito obrigado por ter assistido.